Oi galera, tudo bem com vocês? Tudo bem com a sua família? Uma alegria estar aqui hoje, nesse dia tão lindo que Deus criou, num novo projeto que a Regional de Jovens e Adolescentes da Cobim Santa Catarina está começando. Esperamos que esse projeto seja contínuo, desejamos que seja contínuo e vai ser em nome de Jesus. E eu hoje estou aqui com a responsabilidade de falar com vocês especificamente sobre liderança. Você que é líder de jovem, você que é líder de adolescente, você que é auxiliar de ministério, você que sonha em um dia liderar algum projeto nesse sentido, esse vídeo é para você. Espero que você goste. E hoje, especificamente, quero falar com vocês a respeito de um homem convicto da sua missão, do seu propósito de vida, e também um homem com uma liderança cheia de amor. Obviamente, esse homem é Jesus. E eu quero falar com vocês a respeito do livro de João. Nós vamos dar uma passeadinha rápida no livro de João, que é um livro que fala da personalidade de Jesus, apresenta Jesus no seu caráter, na sua singularidade. E eu quero falar, em primeiro lugar, a primeira característica de Jesus como sendo um homem influente. Nós como líderes, vocês como líderes, uma das características que nós precisamos ter é que nós temos que ser influenciadores. E Jesus era um cara influente, Jesus era um cara influenciador. Ele, caminhando pelo lago da Galileia, pelo mar da Galileia, ele foi chamando pessoas e multidões o seguiam. Muitas pessoas seguiam Jesus e dessa maneira ele foi selecionando discípulos, ele foi chamando discípulos para caminhar com ele. E de toda essa galera, de toda essa multidão que seguia Jesus, ele escolheu 12 homens simples, 12 homens comuns, a gente poderia dizer 12 homens ordinários, e transformou esses homens em extraordinários. Ele transformou a vida desses homens e tornou esses homens grandes homens. E sobre essa questão de ser influenciador, eu quero compartilhar com vocês um trechinho de um livro que eu particularmente gosto muito, que é o livro Aplauso do Céu, de Max Lucado. Sobre Jesus ser influenciador, presta atenção no que ele fala, rapidinho. Ninguém no mundo tinha mais razão para se sentir triste e miserável do que esse homem. E ainda assim, ninguém foi mais alegre do que ele. Seu primeiro lar era um palácio. No seu reino era reverenciado, agora estava sendo ridicularizado. Aqueles que não o ridicularizavam tentavam usá-lo ou apenas queriam favores. Ele foi acusado de um crime que nunca cometeu e eles o mataram. E apesar de uma vez ter tido tudo, morreu sem ter nada. Ele poderia ter se sentido miserável e triste, mas ele não foi. Ele era alegre. Rabugentos não atraem seguidores. As multidões o seguiam por onde quer que ele fosse. Crianças não se aproximam de pessoas tristes. As crianças se aglomeravam em torno de Jesus. Multidões não se formam para ouvir pessoas lamurientas. Multidões se aglomeram para ouvi-lo. Por quê? Porque ele era alegre. Então, queridos, uma característica fundamental de uma liderança, segundo como foi Jesus, é a alegria. É ser contagiante, é ser influenciador, é influenciar positivamente a vida das pessoas. E esse é um desafio para mim, para vocês, para nós como liderança em geral. Uma segunda característica desse líder Jesus, é que ele se importa. É um homem que se importa com as necessidades das pessoas, é um homem que se importa com as emoções das pessoas. É um homem alegre e que se importava com a alegria das pessoas. Tanto que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Naquela cultura, naquele tempo, naquele contexto, naquela época, o vinho na festa era sinônimo de alegria. E quando o vinho acabou, é como se a alegria da festa tivesse acabado. E Jesus se importou com isso, transformando a água em vinho, para que a alegria das pessoas continuasse. Então, Jesus é a nossa alegria. Ele nos quer alegre. E como líderes, como servos, filhos, amigos de Jesus, nós temos que ter essa característica alegre, de influenciador.
Jesus também se importava com a santidade de Deus. E isso é algo muito importante. Nós precisamos nos importar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino, com aquilo que é santo. No capítulo 2 de João, tem a parte onde Jesus purifica o templo, né? Jesus chega lá no templo e ele vê lá os mercadores vendendo as coisas, e ele fica indignado, e ele fala, não transformem a casa do meu pai em um mercado. Então Jesus realmente valorizava a santidade de Deus, né? O templo de Deus era o sinônimo do sagrado na época, e Jesus se importou muito com isso. Então nós, como líderes, precisamos também dar importância para essas coisas, para aquilo que é sagrado, para aquilo que é divino, para a santidade, para a pureza, para o que é belo, para o que é puro, né? Uma terceira característica da liderança de Jesus é que ele era muito dedicado a apresentar a salvação para as pessoas. E a gente tem nos evangelhos inúmeros relatos de como Jesus fez essa apresentação. Mas eu quero focar em 2 exemplos. O primeiro, o exemplo de Nicodemos, né? Ele era do Sinédrio, ele era uma pessoa importante, ele era um fariseu, né? Uma pessoa de muita influência na época. E ele procurou Jesus no meio da noite, meio que às escondidas ali, não se sabe exatamente porquê, né? E ele fez algumas perguntas para Jesus, e Jesus, com muita paciência, eu diria até com muito carinho pela pessoa de Nicodemos, ele respondeu essas perguntas para Nicodemos, e é nesse contexto de João capítulo 3 que Jesus apresenta todo um plano de salvação de Deus, onde tem o famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse versículo Jesus falou no contexto da conversa com Nicodemos, né? Apesar de Nicodemos fazer parte daquele grupo de pessoas que Jesus sabia que iria crucificá-lo no final, né? E depois nós temos também o relato da mulher samaritana, que também é uma conversa, um momento onde Jesus, de uma forma muito clara, muito objetiva, muito simples, e eu diria até muito carinhosa, ele apresentou o reino dos céus para essa mulher. Sem preconceito, sem discriminação, sabendo toda a vida dessa mulher, conhecendo todo o contexto de vida dela, Jesus se importou com a salvação dessa mulher, né? Então, Jesus é um líder que se importa em apresentar o plano de salvação para as pessoas, porque ele quer que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Nós, como líderes, devemos seguir esse exemplo e nos importar em apresentar o plano de salvação para as pessoas, sejam quem for, quem seja, né? Sem selecionar para quem nós vamos apresentar. Para todos nós devemos apresentar o plano de salvação. Uma quarta característica desse líder chamado Jesus é que ele era muito atento às necessidades básicas das pessoas. As necessidades de cura, de perdão, de libertação. Nós vemos inúmeros relatos de milagres realizados por Jesus na vida das pessoas. E eu quero me ater aqui a 2 exemplos. A cura no tanque de Betesda, em João 5, onde tem aquele paralítico que há 38 anos está ali na beira daquele tanque, sempre dependendo, esperando que alguém ajude ele a descer as águas quando as águas se movimentavam, almejando um dia ter essa cura. E Jesus se compadece da situação desse homem depois de tantos anos, né, nessa situação miserável, deplorável. E Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta o que ele queria de Jesus, e Jesus o cura, né? E ele é completamente restaurado. Então Jesus se importou com o sofrimento desse homem. Jesus se compadeceu com o sofrimento desse homem. Então uma característica muito importante da liderança de Jesus é a compaixão. E uma segunda colocação dentro dessa característica de se importar é quando ele multiplicou os pães. Eu gosto muito desse relato que está em João capítulo 6, quando ele vê a multidão toda ali ao redor, né, enquanto ele ensinava, ele chama um dos discípulos e ele diz assim: onde é que nós podemos comprar pão para esse povo, né? Mas ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus já tinha intenção no coração, tanto que a palavra diz isso, que Jesus já tinha intenção no coração do que ele ia fazer, mas ele perguntou para um discípulo: onde a gente compra pão? Isso mostra para mim que Jesus está atento à necessidade básica daquele povo, à fome daquele povo,
Mas ele também não decide sozinho. Ele permite que os seus liderados, ele permite que os seus discípulos, que os seus aprendizes participem da decisão do que fazer para alimentar essa multidão. E isso é muito legal na liderança de Jesus. É uma das primeiras vezes, é um dos primeiros relatos que aparece Jesus incluindo os discípulos na decisão do que fazer e de como fazer. Aqui Jesus já está começando a delegar tarefas para os seus. Então nós, como líderes de ministério, seja de jovens, de adolescentes ou qual ministério for, isso é uma das coisas que nós temos que estar atentos. Em algum momento nós precisamos incluir outros no nosso ministério, no nosso trabalho, delegar tarefas, ensinar, ajudar a tomar decisões, formar novos líderes, né? Esse é o nosso papel como líderes. Em João 6, ele fala onde compraremos pão, e depois ele tem André que vem e diz assim, nós temos aqui um menino que tem pão e peixe, e aí Jesus multiplica os pães e Jesus manda os discípulos distribuírem os pães. É um trabalho em equipe, né? Então Jesus é um líder que trabalha em equipe. Uma quinta característica desse líder é que ele é dedicado aos amigos. Ele dedica tempo aos amigos. E aí tem o relato da morte de Lázaro, lá em João capítulo 11. Jesus não necessariamente chegou a tempo de impedir Lázaro de morrer, mas ele se importou com a família de Lázaro. Ele fez uma longa viagem. Isso é dedicação, dedicar tempo, se importar com os amigos, sofrer com o sofrimento dos amigos. E quando ele ressuscitou Lázaro, mais uma vez ele incluiu pessoas na situação. Né? Quando ele diz removam a pedra, quando ele diz removam as ataduras. Então ele não fez tudo sozinho, ele compartilhou com os seus as tarefas daquela situação. Uma sexta característica, Jesus é o líder que serve. Um líder servo que lavou os pés dos seus discípulos lá em João capítulo 13 e preparou uma boa refeição para os seus. Né? Jesus é aquele que gosta de se doar aos seus liderados, que gosta de se doar aos seus amigos, que gosta de compartilhar a refeição com os seus. E isso é algo maravilhoso em Jesus, porque foi dessa forma que Jesus liderou. Vivendo com as pessoas, compartilhando com as pessoas, comendo com as pessoas, caminhando com eles, executando coisas com eles. No seu dia a dia, de forma prática, Jesus liderou. E isso é um exemplo maravilhoso para nós. Porque nós podemos seguir esse exemplo de Jesus e fazer as mesmas coisas com os nossos liderados. Conviver com eles, comer com eles, nos divertir, ir a festas com eles. Enfim, tem uma série de coisas que nós podemos fazer com os nossos liderados. Uma sétima característica é que Jesus ele enxerga e valoriza os esforços daquele que o servem, que o buscam, que o adoram. E eu sou apaixonada por esse relato de João capítulo 20, quando Maria Madalena, junto com outras mulheres, elas acordam de madrugada, elas vão até o sepulcro. Eu acredito que era uma longa caminhada, eu acredito que necessitou de um grande esforço para isso. Elas estavam indo preparar o corpo de Jesus, porque era o costume, a cultura da época. Quando uma pessoa morria, depois eles preparavam o corpo da pessoa para o enterro e tudo mais, com especiarias, perfumes. E elas estavam indo fazer isso. E Jesus vê esse esforço dessas mulheres, tanto que Maria Madalena é a primeira pessoa que Jesus dá o direito de vê-lo vivo, né? E eu acho isso maravilhoso, porque Jesus é um líder que se importa com as mulheres também. E nesse relato, eu vejo como Jesus dizendo assim, você, mulher, é importante. E essa mulher tem o privilégio de sair e contar para os discípulos de Jesus, o mestre vive. E isso é maravilhoso, né? Jesus valoriza o esforço. Uma oitava característica, ele aceita e ele responde às suas dúvidas. O relato de Tomé, né? Quem não conhece a história de Tomé? Ouvindo os discípulos dizerem que o mestre tinha ressuscitado, ele diz assim, mas eu preciso ver, eu preciso tocar. E quando Jesus está diante de Tomé, Jesus não o critica, Jesus não chama a atenção dele. Jesus simplesmente estende as mãos e diz, você precisava tocar? Me toque. Você precisava sentir? Tô aqui. Então assim,
os nossos liderados vão ter dúvidas. Nós vamos ter dúvidas. E o Senhor permite que nós tenhamos dúvida. O Senhor permite que a gente pergunte, que a gente questione. Até porque eu costumo falar nos grupos que a gente não pode ter uma fé burra. A gente precisa questionar, né? E Jesus nos permite isso. Jesus é um líder que nos dá o direito de perguntar. Jesus é um líder que nos dá o direito de ter certeza, né? E isso é maravilhoso. Nona característica, ele cuida dos seus com carinho. Também é um relato aqui que está em João capítulo 20, quando Jesus já havia ressuscitado, os discípulos haviam saído para a pesca, passaram a noite inteira no mar, estão voltando para a praia na madrugada, estão cansados, exaustos de uma noite cansativa de pesca. E Pedro avista ao longe a figura de Jesus com uma fogueirinha na beira da praia, com alguns peixes ali, preparando comida para os seus discípulos. Então, Jesus cuida deles com carinho. Jesus sabia que eles estavam cansados, Jesus sabia que a noite tinha sido longa, Jesus sabia que eles estavam famintos, e Jesus sendo mestre, Jesus sendo líder, Jesus sendo o rei, Jesus sendo o Senhor dos senhores, ele faz o foguinho ali, bota o peixinho no fogo e prepara a comida para eles, e eles têm um momento agradável juntos ali. Isso é incrível, gente. Isso é incrível quando nós, como líderes, nós podemos doar o nosso tempo, doar o nosso serviço, doar a nossa amizade, cuidar dos nossos de uma forma carinhosa, de uma forma prazerosa, dando o nosso melhor para eles. Isso é maravilhoso. E a 10ª e última característica, que é uma das mais maravilhosas passagens para mim do livro de João, no capítulo 21, quando o livro está se encerrando, falando da situação de Pedro. Todos nós, ou praticamente todos, sabemos que antes da crucificação, Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? E isso gerou em Pedro uma aflição muito grande, uma dor muito grande. E provavelmente deve ter gerado algo em Jesus também. E Jesus sabia que isso era uma dor no coração de Pedro. E aqui, no capítulo 21, Jesus é o líder que permite ou proporciona a Pedro a oportunidade de fazer o caminho de volta e de consertar o erro. Isso é incrível. Da mesma maneira que Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus deu a ele a oportunidade de afirmar o seu amor por Jesus por 3 vezes. Isso é maravilhoso. E depois disso, de consertar as coisas, de ter feito o caminho de volta, o Senhor afirma a Pedro: cuida das minhas ovelhas. Ou seja, você está pronto. Você reconheceu o seu erro, você fez o caminho de volta, e agora eu confio a você que continue a obra, que continue o projeto, que continue o ministério. E isso é um fator para nós, como liderança, incrível que a gente pode seguir. Olhar para os nossos liderados e saber que em algum momento eles vão errar. Saber que em algum momento eles vão pisar na bola com a gente. E a gente poder perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, oferecer a oportunidade de consertar as coisas como Jesus ofereceu e ainda confiar o ministério à mão dessas pessoas, sabendo que Deus vai as conduzir, talvez até melhores do que nos conduziu. Então são 10 passos, 10 características da liderança de Jesus que são características de amor. Então Jesus era um líder, Jesus foi um líder e é um líder que lidera com amor, que lidera com cuidado, que lidera com carinho, com compaixão, com dedicação. Então, que nós como líderes de jovens, de adolescentes, como auxiliares, como futuros líderes ministeriais, que nós possamos olhar para esse Jesus e copiar essas características ou seguir essas características, desenvolver essas características em nós. Algumas coisas talvez a gente não tenha, talvez seja, em algumas áreas seja mais difícil, mas tudo pode ser trabalhado. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando o nosso coração e ele nos ensina. Quando nós realmente nos colocarmos à disposição do Senhor e dissermos: Senhor, cria as tuas características em mim, com certeza Ele vai fazer isso. Então, assim, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe as nossas vidas, que esse projeto seja um projeto que realmente edifique as nossas vidas e que nós possamos usar essas ferramentas da tecnologia que estão à nossa disposição nos tempos atuais
e usufruir delas da melhor forma possível. Continue seguindo aí nas redes, nós vamos em breve ter mais vídeos, mais conteúdos para vocês como liderança.